Pelo sinal da Santa Cruz, e vai-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos falar nessa segunda meditação sobre a morte. A morte que, sendo um acontecimento natural, comum e óbvio, é sempre um grande mistério. Quando nós lemos com atenção os evangelhos, temos a sensação de que há lá algumas lacunas. Há muitas coisas que nós gostaríamos de saber, mas que o Evangelho não fala nada. Por exemplo, gostaríamos que viesse uma palavrinha de Lázaro depois da sua espetacular ressurreição. Afinal, esteve morto durante 4 dias e não há nada. Gostaríamos que depois de Cristo dizer, Talita cumi, menina, levanta-te, a filha de Jairo, que estava morta, a menina dissesse alguma coisa, e não somente comesse um bom pedaço de pão. E não há nada. Gostaríamos que o filho da viúva de Naim, depois da ressurreição, também dissesse alguma coisa para nós, se tivesse alguma coisa escrita lá, e não há nada. E isso, por que é? Porque há esse desejo de saber o que as pessoas experimentaram com a morte, pelo trânsito da morte, pelo trânsito da morte. Porque sendo algo muito fácil de constatar, é ao mesmo tempo muito misteriosa. Dizíamos, né, que sendo uma coisa óbvia, a morte é sempre um mistério. Vocês sabem que há um escritor que escreveu o seguinte: de todas as desgraças humanas, a morte é a maior delas. Uma frase assim um pouco chocante, né? Agora, vocês não pensem que essa frase é de algum autor pagão, não é. É de São Tomás de Aquino. E de fato é assim, porque o que o ser humano mais ama é a vida, é a própria vida. E por isso perdê-la é o seu maior drama, a sua maior desgraça. Bem, o fato é que nós um dia morreremos. Um dia abriremos os nossos olhos e estaremos diante da verdade definitiva, diante de Deus, que aparecerá de forma iniludível diante dos nossos olhos. O problema é que nós não pensamos nela. A maior e mais segura verdade que acontecerá conosco, a morte. E, no entanto, parece que nós a ignoramos. Ou melhor, pensamos nela como algo tão longínquo, que é como se não acontecesse, como se não viesse a acontecer. Ou ainda, como uma espécie de sonho, né? Sonho, vamos morrer, tal, todo mundo morre, mas que não tem nenhuma influência na vida atual de cada um de nós. Não é verdade isso que eu estou dizendo? Quem é que tem a própria morte diante dos olhos como uma realidade que se fará amanhã? Talvez aquele que esteja próximo dela, uma doença grave, por exemplo, talvez pense, mas de modo geral a gente não pensa. E por que não pensa? Porque é dura a realidade de deixar esta vida que nós tanto amamos. Porque é uma violência ao nosso desejo de eternidade. Um documento do Vaticano II, Gaudium et Spes, diz o seguinte: é em face da morte que o enigma da condição humana mais se adensa
Não é só a dor e a progressiva dissolução do corpo que atormentam o homem, mas também o temor de que tudo acabe para sempre. Porém, a intuição do próprio coração falo acertar quando o leva a aborrecer e recusar a ruína total e o desaparecimento definitivo da sua pessoa. O germe, continua dizendo o texto, o germe da eternidade que no homem existe, irredutível à pura matéria, insurge-se contra a morte. Todas as tentativas da técnica, por mais úteis que sejam, não conseguem acalmar a ansiedade do homem. O prolongamento da longevidade biológica não pode satisfazer aquele desejo de uma vida ulterior invencivelmente radicado no seu coração. Por isso, que é sempre muito útil, eu diria até essencial, pensar na morte. O que é a morte? Em primeiro lugar, é o mais óbvio, fim da vida terrena. O Catecismo da Igreja Católica, no ponto 1007, diz assim: a morte é o termo da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos e, como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Este aspecto da morte dá um aspecto de urgência às nossas vidas. A lembrança da nossa mortalidade serve também para recordar-nos que temos somente um tempo limitado para realizar a nossa vida. Bem, é isso, exatamente isso que diz o Catecismo. Termo da vida terrestre, fim normal da vida e lembrança da nossa mortalidade, que serve também para recordar-nos que temos somente um tempo limitado para realizar a nossa vida. Mas, para nós que temos fé, a morte é ainda mais do que isso. Que a morte é a porta à entrada do céu. Esse documento antes citado, Gaudium et Spes, continua dizendo: enquanto diante da morte qualquer imaginação se revela impotente, a Igreja, ensinada pela revelação divina, afirma que o homem foi criado por Deus para um fim feliz, para além dos limites da miséria terrena. A fé cristã ensina que a própria morte corporal, de que o homem seria isento se não tivesse pecado, acabará por ser vencida quando o homem for, pelo onipotente e misericordioso Salvador, restituído à salvação que, por sua culpa, perdera. Com efeito, Deus chamou e chama o homem a unir-se a Ele, com todo o seu ser, na perpétua comunhão da incorruptível vida divina. Esta vitória alcançou a Cristo ressuscitado, libertando o homem da morte com a sua própria morte. Com efeito, diz o texto, Deus chamou e chama o homem a unir-se a Ele com todo o seu ser, na perpétua comunhão da incorruptível vida divina. O Deus nos fez para o céu. Deus nos chama para o céu. O fim da nossa vida é o céu. Nosso Senhor falava do céu, nesse texto tão bonito do Evangelho de São João, que eu repito agora para vocês. Não se perturbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei, vos tomarei comigo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver,
porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É um texto que nós devíamos tê-lo gravado na nossa alma, né? Porque são as palavras maravilhosas, reconfortantes. São as palavras do amor de Deus para conosco, do amor de Jesus Cristo. Não se perturbe o vosso coração. Que coisa bonita, né? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. Depois de ir vos preparar um lugar, nosso Senhor já preparou esse lugar. Voltarei e vos tomarei comigo. E São José Maria escreveu em Caminho: Não tens ouvido com que tom de tristeza se lamentam os mundanos de que cada dia que passa é morrer um pouco? Pois eu te digo, alegra-te, alma de apóstolo, porque cada dia que passa te aproxima da vida. Aos outros, diz no segundo ponto, a morte paralisa e assusta. A nós, a morte, a vida, dá-nos coragem e impulso. Para eles é o fim, para nós o princípio. A morte, portanto, é o encontro com Deus. É a entrada para o céu, onde nós poderemos contemplá-lo face a face, em perfeita união, uma possessão incansável de gozo e de felicidade eterna. Estaremos como que absorvidos pelo encontro com Deus, pelas suas expressões de infinita beleza, fonte inesgotável de alegria e de amor. A gente devia pensar no céu, devia tentar imaginar o céu, né? Porque escapa da nossa imaginação. É uma felicidade sem fim, impensável, né? Eu às vezes brinco, vocês já me ouviram dizer isso, né? Que quando a gente chegar ao céu, né, e São Pedro abrir a porta do céu e a gente olhar, só nesse primeiro relance, né? Será tal gozo, tal alegria, que a gente só não morre porque morreu. Assim será o gozo do céu. São José Maria dizia também: vamos pensar no que será o céu. Nem olho algum viu, nem ouvido algum ouviu, nem passaram pelo pensamento do homem as coisas que Deus preparou para os que o amam. Imaginemos o que será chegar ali e encontrar-nos com Deus e ver aquela formosura, aquele amor que se derrama sobre os nossos corações, que sacia sem saciar. Eu me pergunto muitas vezes ao dia: o que será quando toda a beleza, toda a bondade, toda a maravilha infinita de Deus se derramar sobre esse pobre vaso de barro que sou eu, que somos todos nós? E então compreendo bem aquela frase do apóstolo: nem olho algum viu, nem ouvido algum ouviu. Vale a pena, meus filhos, vale a pena. Olha que bom seria, e pedimos agora na nossa oração a Deus, que bom seria se nós vivêssemos com essa consciência de que a morte é a porta, a entrada para essa vida de gozo eterna com Deus. Também por isso é que dizia São José Maria: não deis importância a nada mais além das coisas de Deus, no que diz respeito a outra vida. Tudo o resto passa rapidamente, correndo, o mais rápido do que parece. O que dura mais tempo na vida, palavra da Escritura, dura como aquela flor do campo que se abre com o primeiro beijo do sol e quando escurece já está murcha. Passa tudo muito rápido, não é? Nós não somos crianças, né? Já temos uma certa idade, alguns têm mais que outros. Não é verdade que tudo passa muito rápido? Muito, muito rápido. À medida que passa o tempo e vamos envelhecendo, devia ser muito mais frequente pensar nisso.
pensar na morte, né? E pensar que o que vale realmente são as coisas de Deus, as coisas que faz por Deus. Bem, mas acontece que, metidos nas preocupações, nas tarefas do dia a dia, da vida comum, nós nos esquecemos de pensar nisso, de pensar no mais importante que é a morte. Não a morte em geral, a nossa morte, a morte de cada um. Daí que é sempre muito útil, como nós estamos fazendo agora, considerar a morte. Para todos os homens é importantíssimo pensar nela, porque, como vamos ver depois, a consideração da morte ilumina a existência e assim é fácil chegar ao sentido dessa própria vida, né? E não perder-se, como muitos fazem. Porque se você pergunta qual é o sentido da vida, não entende o que quer dizer isso. Aliás, nem pensam que a vida tem algum sentido. Se para todos os homens é importante, como não será para nós, que temos a consciência mais clara de que a única razão do existir, do nosso existir, é sobrenatural? Considerar a morte. Já viste, escreveu também São José Maria em Caminho, já viste numa tarde triste de outono caírem as folhas mortas? Assim caem todos os dias as almas na eternidade. Um dia a folha caída serás tu. Quer dizer, com essa comparação tão gráfica que faz aqui São José Maria, um dia a folha caída seremos nós. Um dia nós vamos morrer. Um dia nós vamos abrir os olhos, estaremos diante de Deus. Um dia essa verdade definitiva aparecerá de forma ineludível diante de nós. Assim é que é sempre muito útil considerar a morte. Tão certa como é a vida, é a morte. Mas, ao mesmo tempo, como dizia antes, a consideração da morte é luz. É luz que ilumina a vida. É luz que faz entender o sentido da vida. E por quê? Porque a morte nos lembra que, nesta vida, tudo é um acabar-se. As coisas materiais que tanto nós nos apegamos, né? As coisas materiais que a gente acha que não consegue viver sem elas. As coisas materiais nós pomos no nosso coração, devíamos pôr o coração nos outros e em Deus, mas pomos nas coisas materiais. O que mais ocupa o nosso coração não é adquirir isso, conseguir aquilo, comprar tal coisa, ter isto, ter aquilo. Essas coisas materiais se estragam, desaparecem e não contam para nada para a vida eterna, né? Vamos levar o que para a vida eterna? Um carro, um celular. E tudo isso nos vai parecer assim um absurdo quando nós estivermos para morrer. Não é uma loucura pôr nas coisas materiais o coração? Então, a morte lembra, né? Que é isso que a gente dá tanto valor hoje, as coisas materiais são nada, praticamente nada. As ambições terrenas, o prestígio profissional, a vaidade, o querer brilhar diante dos demais, querer ser considerado. Quantas pessoas vivem disso? Acho que a vaidade é um grande motor da vida. Mas, pensando bem, para que servem essas coisas? Para que servem as ambições terrenas, o prestígio profissional? Além do mais que passa, né? Passa, nesta mesma terra passa tudo isso. Bem, e que proveito tira a alma dessas coisas para a vida eterna? Nada. Aliás, até são algo negativo, né? Porque Deus perguntará, bom, você pensou nos outros ou pensou em você? O que você fez com o teu prestígio? Ajudou? Ou foi um trampolim para que te aplaudissem? Que valem as ambições terrenas? Na verdade, se não são ambições que levam a ser mais úteis e a servir os demais, não servem para nada. E pelo contrário, como se percebe considerando a nossa própria morte?
o momento de deixar esta terra, o imenso valor daquilo que se fez por Deus. Uma Ave Maria, um ato de amor de Deus, a generosidade para com os demais, tudo isso equivale porque essas coisas não se perdem, ficam registradas no céu e serão para nós a nossa glória. Quer dizer, tal como se vive, assim se morre. A morte, a vida, não é independente da morte, ou se queremos a nossa morte, não será independente da vida. Tal como nós vivemos, assim morreremos. Se vivemos, uma pessoa que vive santamente, morre santamente. E se vive de amor, se morre de amor, que é o melhor modo de morrer. Quer dizer, a morte não é independente da vida que se viveu. Uma boa morte, uma morte certa, depende de uma boa vida e de uma vida certa. Quais são as conclusões que nós podemos tirar dessas verdades, né, expostas aqui? Pelo menos 3 coisas. Primeiro, o que importa são as coisas de Deus. Segundo, tal como se vive, assim se morre. Terceiro, e é preciso viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Pensemos um pouquinho, né, nesses 3 pontos. Primeiro, o que importa são as coisas de Deus. Tudo passa, tudo é nada, né? Quer dizer, não é difícil perceber, né, que veríamos tudo isso com uma clareza imensa. Nosso Senhor disse no fim do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, quando descreve a volta de Nosso Senhor e o juízo final, diz o seguinte: então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe a um justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? E responderá o rei: em verdade vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequenos, foi a mim mesmo que o fizestes. Esses irmãos mais pequenos somos nós. Cristo é o irmão maior, mais velho, né? Quer dizer, o que importa é o que nós fizemos pelos demais. Segunda conclusão: tal como se vive, assim se morre. Nós vamos morrer exatamente como nós vivemos. Não há uma mudança radical, né, na hora de morrer. Daí a importância de realmente pôr a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se Deus está em primeiro lugar na nossa vida, hoje estará também na hora da nossa morte. Daí a importância de não protelar a oração, os momentos de oração. E eu volto àquilo que em algum lugar saiu, sobre as virgens nécias, né? Nosso Senhor termina aquela parábola dizendo: vigiai, vigiai. Vigiai não no sentido em que a gente não sabe quando é a morte, então precisa ficar vigiando para que a morte não nos pegue de surpresa. Não é esse sentido, porque sempre vai ser uma surpresa a morte. Vigiai no seguinte sentido: que se hoje eu sou Virgem Nécia, amanhã serei Virgem Nécia, e assim depois. Daí a importância de não adiar a conversão, de não adiar a vida de oração, de não adiar os momentos de oração. Porque nós seremos, né, amanhã o que nós somos hoje. Então, se hoje eu tenho essa facilidade em dizer: bom, não dá para fazer oração porque tem essa dificuldade aqui, aquela outra, amanhã eu vou fazer igual, e depois amanhã também, e depois amanhã também. Daí também a importância
de receber sempre muito bem os sacramentos, já que eles são união com Deus, crescimento na graça. A importância de confessar-se com frequência, de comungar com amor. E o terceiro ponto, a terceira conclusão dessas ideias é a seguinte: que é preciso viver cada dia como se fosse o último. Se nós soubéssemos, se você e eu soubesse o dia da nossa morte, pensemos como a gente viveria. Se é o último dia, né? Na hora de levantar, a gente não teria, afastaria a preguiça, né? Porque é o último dia. Na hora do café da manhã, pois nós apagaríamos, afogaríamos o mau humor, porque é o último dia. Na hora de sair para o trabalho, pois nós iríamos, né, no carro com serenidade, com caridade, porque é o último dia. Com os nossos amigos do trabalho, o que nós faríamos? Bom, com toda certeza, nós falaríamos de Deus, aqueles que nós nunca falamos, porque é o último dia. E não é o último, de certa forma, o mais decisivo. De fato, como nós não sabemos se estaremos vivos amanhã, não é completamente lógico que vivamos cada dia como se fosse o último dia? Bem, vai aí um segredo. Esse é um segredo diferente, porque é um segredo que é para espalhar. Você quer um segredo para ser santo, para ir direto para o céu? Viva cada dia como se fosse o último. Hoje é o dia que eu tenho para amar a Deus, não amanhã. Amanhã não existe. Hoje é o dia que eu tenho para trabalhar bem. Hoje é o dia que eu tenho para vencer esse defeito, aquele outro defeito. Hoje é o dia que eu tenho para ajudar as pessoas que têm ao meu lado. Hoje é o dia que eu tenho para viver a caridade, não amanhã. Não deixe, se você tem essa consciência de que tem que viver como o último dia, não deixe para amanhã o perdão que deve aos teus amigos, aos teus parentes. Não deixe para amanhã as suas orações. Não deixe nunca para amanhã o bem que Deus espera que você e eu façamos hoje. Santa Teresinha de Lisieux, 3 meses antes de morrer, escrevia a um sacerdote missionário por quem ela rezava, escrevia o seguinte: dia 9 de junho de 1897. Recebi esta manhã a vossa carta e aproveito o momento em que a enfermeira está ausente para vos escrever esta última palavrinha de adeus. Quando a receberdes, terei deixado o exílio. Que feliz sou em morrer. Sim, sou feliz, não porque serei libertada dos sofrimentos cá da terra. O sofrimento é, pelo contrário, a única coisa que me parece desejável neste vale de lágrimas. Mas porque sinto bem que tal é a vontade de Deus. No momento de aparecer diante de Deus, compreendo melhor do que nunca que não há senão uma coisa necessária: trabalhar unicamente para Ele e nada fazer por si nem pelas criaturas. Quisera dizer-vos os milhares de coisas que compreendo agora às portas da eternidade. Mas eu não morro, entro na vida, e tudo o que não posso dizer-vos aqui, eu farei com que o compreenda do alto dos céus. Até breve, até a vista no céu. E também nós lemos, e com isso vamos terminando a meditação e o recolhimento. O que São José Maria escreveu em Caminho: não tenhas medo da morte, aceita-a desde agora, generosamente, quando Deus quiser, como Deus quiser, onde Deus quiser. Não duvides,
virá no tempo, no lugar e do modo que mais convier. Enviada pelo teu Pai Deus. Bendita seja a nossa irmã a morte. Vamos pedir a Maria Santíssima, a Nossa Senhora, a quem rezamos todos os dias, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte, que realmente ela seja a nossa esperança, spes nostra, e que nos dê essa certeza de que estaremos com Deus e com ela para sempre no céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.